Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre os fenômenos naturais e impactos ambientais no nosso meio ambiente. Então, vamos pôr aqui para a gente dar um foco melhor. Então, vamos. Além de proporcionar o afastamento dos continentes, a movimentação das placas tectônicas é responsável pela formação de terremotos, tsunamis e vulcões. Nisso eu já falei em outro vídeo, né? Que para que ocorra o terremoto é a movimentação das placas tectônicas onde os continentes estão em cima, né? Elas acabam se movimentando e é onde acaba ocorrendo terremotos quando é em terra firme ou maremotos quando é no mar. Isso daqui, o movimento das placas tectônicas, isso são fenômenos naturais, porque não depende do ser humano fazer esse movimento do núcleo da placa tectônica, né? Então, isso daqui é da própria natureza, do nosso próprio planeta que faz isso daqui. Então, vamos continuar aqui a leitura. Como são independentes umas das outras, as placas tectônicas podem se deslocar para lados opostos, movimentar-se uma em direção à outra ou deslizar uma ao lado da outra. Então, as placas tectônicas, elas não são grudadinhas, elas não têm algo que ligue elas nem embaixo, tá? Elas são independentes, elas são longe, assim, elas não têm conexão umas com as outras. É como se elas fossem cada uma peça de quebra-cabeça que se junta, porém, elas não são grudadas entre si. Ao movimentar-se em uma direção à outra, as placas tectônicas se chocam e causam terremotos, tsunamis e vulcões, além de formar montanhas. Uma das placas pode mergulhar por baixo da outra, levantando-a. Então, olha só, as placas, elas, como eu já disse, elas são independentes, elas não estão ligadas umas às outras. Durante as suas movimentações, elas podem tanto deslizar uma do lado da outra, se chocar e até mesmo uma passar em cima da outra. Quando isso acontece, pode levantar montanhas por conta disso, tá? Olha só, uma placa aqui entrando embaixo de outra. Observe na imagem esses dois tipos de movimento. Então, olha lá. Aqui, no caso, a placa em movimento, descendo. Essa daqui passando em cima, aqui um pouquinho ela em cima, um pouco ela afunda também. Essa daqui, ó, passando, ela está levantando aqui, no caso, por conta da movimentação do manto. E outra também, o manto, ele fica nesse movimento, olha só, é um ciclo, tá vendo? Ó, ele é um ciclo. Ele vai, sobe, desce, porque aqui é muito mais quente que aqui. Então, na hora que aqui esquenta, ele fica, vamos dizer assim, esse manto fica mais leve, essa lava que tem aqui fica menos densa, então ela vai subir, aí ela resfria e desce novamente, fica nesse ciclo. Então, fica fazendo esse movimento aqui, o manto, tá? Ele pega e fica se movimentando nesse ciclo sem fim, tá? Então, é isso que faz com que as placas tectônicas possam se movimentar, né? E ter um abalo, como um terremoto, se for muito intenso, essa movimentação do manto. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma liberação do magma. Isso aqui é um vulcão. Esse vulcão aqui, ele tá sobre o mar, está embaixo do mar. Isso pode acontecer, pode formar ilhas a partir dessas erupções vulcânicas no meio dos oceanos, né? Quando acontece aqui uma erupção vulcânica, né, pode causar estragos terríveis, certo? Dependendo da maneira como as placas se movimentam, também podem ocorrer erupções vulcânicas, que foi o que eu acabei de dizer. Além desses movimentos, as placas podem deslizar uma ao lado da outra em direção oposta, provocando atrito entre eles, causando terremotos e vulcões, como a falha de Santo André, na Califórnia. Lembra que eu passei um vídeo, um link para vocês,
e um recado um dia, num domingo, eu falei assim, pessoal, tá passando um filme lá na Globo que está falando sobre uma falha que existe lá nos Estados Unidos e tá aí ocorreu um terremoto, né? É claro que foi um filme, mas isso pode acontecer, né? Os cientistas monitoram isso daqui incansavelmente, 24 horas por dia. Essa falha aqui, ó, tá vendo? É a junção de duas placas tectônicas, ó, uma desliza para lá e a outra para cá. Esse deslizamento entre elas, olha lá, ó, devido à tensão entre as placas tectônicas que formam a falha de Santo André, nos Estados Unidos, os cientistas esperam por um grande terremoto nessa área nas próximas décadas. Então, eles estão atentos, né? Se der um terremoto aqui, o trem vai ser feio, viu, gente? Vai ter que evacuar os lugares em volta até longas distâncias, porque vai causar estragos terríveis. O terremoto, olha lá, quando as placas tectônicas se chocam, elas liberam ondas sísmicas. O que são ondas sísmicas? São ondas vibratórias que se propagam pela crosta terrestre, indicando que ocorreu alguma liberação de energia. Então, é aquilo lá, sabe quando você bate os pés, assim, ó, pum, e fica aquele barulhão? Então, isso daí é como se fosse essa liberação dessas ondas sísmicas que o terremoto causa, né? Ele tem o ponto de tensão aqui, aonde ocorre o hipocentro, né? Que é o foco do terremoto, aonde deu o abalo, e vai liberando o quê? Aquela onda em volta desse ponto que é chamado de hipocentro. Quem mede? Como que você sabe se esse terremoto foi intenso ou não? Existe uma medida que chama escala de magnitude Richter, né, que foi estabelecida por Charles Richter, e essa escala calcula a magnitude do abalo com base na amplitude dessas ondas. Quanto maior essas ondas se espalharem, forem, mais intenso vai ser esse terremoto. Cadê? E o epicentro é o nome dado à área da superfície imediatamente acima do hipocentro. Então, aqui foi o hipocentro, onde ocorreu o terremoto, e na área acima, onde ocorreu ele, é o epicentro, tá? Que é o terremoto será sentido em maior intensidade. Então, no epicentro é onde o terremoto, ele é onde a pessoa sente ele com mais intensidade, né? E conforme vai se espalhando essas ondas, diminui. Mas mesmo assim, ainda é intenso, hein? Isso, quando é terremoto, quando ocorre em terra firme. Maremoto é quando ocorre no mar. Quando ocorre no mar, o que vai acontecer? Por conta do epicentro, né, que é acima do ponto onde ocorreu o terremoto, ele pode o que fazer com que a água, né, comece a se movimentar e crie ondas por conta disso. Quanto mais intenso for esse terremoto, mais abalo vai ter nessa onda, né, nessa água, maiores vão ser as ondas geradas a partir da movimentação dessas placas. Então, ele vai movimentar, vai fazer ondas. Quanto mais forte for, maior as ondas, aonde ocorre quem? As tsunamis, né, que são aquelas ondas gigantes que chegam no litoral, né, podendo varrer tudo que está pela frente, né? Existem filmes, né, que mostram tsunamis. Eu não gosto muito de ver, não, me dá uma coisa muito ruim vendo esses filmes. Mas quem gosta de assistir, existe filmes que mostram tsunamis ocorrendo. Uma até que aconteceu, não me lembro o país agora, me fugiu. Mas se vocês procurarem, vocês acham, né? Olha, o vulcão, eu acho lindo uma erupção vulcânica, mas é medonha, né? Em geral, os vulcões se localizam em áreas de limite entre as placas tectônicas. Lembra lá naqueles desenhos das linhas? Então, a maior intensidade de vulcões ativos, né, a gente encontra naquela junção de placas. Por quê? É muito mais fácil a lava sair por um lugar que já tem uma falha do que ela abrir um buraco no meio de onde não tem falha nenhuma. Então, esses vulcões existem mais intensidade desses locais. Quando a lava ainda está dentro do planeta, né, no manto, tá? Ele é chamado, aqui, ó, ela é chamada de manto. A partir do momento em que ela sai, ela tem o quê? A erupção,
a gente chama ela de lava, tá? O magma, quando expelido, é chamado de lava. A fumaça vulcânica contém gases que podem ser tóxicos, ou seja, quando um vulcão entra em erupção, não é somente a área em volta dele que tem que ser evacuada por conta do derramamento da lava. Os gases que são liberados na erupção são extremamente tóxicos e atrapalham visões de tudo. Se, por exemplo, lá no Chile, quando um vulcão lá entra em erupção, eles têm que fechar, por exemplo, os aeroportos. Por quê? Porque a fumaça impede deles observarem, né? Ela atrapalha, além dela fazer mal para as pessoas, né? A fumaça vulcânica contém gases que podem ser tóxicos e bloquear a passagem da luz. As partículas dispersas no ar pelo vulcão chegam ao solo ou aos rios e lagos, levados pela água da chuva e pelo vento, podendo provocar a morte de peixes e plantas, porque ela tem uma alta toxicidade. Isso daí pode matar a gente. Uma pessoa que fica respirando muito tempo essa fumaça pode virar óbito. Contudo, os vulcões não devem ser relacionados apenas à destruição. A lava resfriada e as cinzas contêm diversos minerais importantes para o desenvolvimento das plantas. Nesse sentido, com o passar do tempo, o solo, ao absorvê-la, torna-se mais fértil. Tanto que eles falam, né, que os solos que foram formados por erupções vulcânicas há milhões de anos atrás é um dos solos mais férteis que existe. Além disso, muitas ilhas oceânicas são formadas a partir do acúmulo e resfriamento da lava. Lembra que eu falei quando o vulcão ele pode entrar em erupção no fundo do oceano? Ele forma as ilhas. Na maioria delas, os vulcões estão inativos ou extintos, com pouca probabilidade de entrar novamente em erupção. Porém, nós temos muitos vulcões, a gente tem vulcões ativos que estão fazendo esses traguinhos bons, tá? Bom, aqui tem um modelo de vulcão, né? Quem quiser fazer, é bem legalzinho esse daqui. Você pode usar, aqui no lugar de massinha de modelar, você pode comprar argila, que também não é muito caro, mas se você não tem condições, não tem problema, tá? Você pode fazer uma massinha de farinha de trigo, você pega a farinha de trigo, a água vai amassando, né? Até dar o ponto de uma massa. Aí você modela no formato do vulcão. Aí a garrafa PET sem tampa, você põe no meio para que não entre em contato o líquido que você vai pôr, né, com a parede do seu vulcão para que ele não desmanche. Corante, se tiver, para dar a impressão que é a lava saindo. Aí você precisa de vinagre, detergente. O fermento você pode usar o bicarbonato, tá? Que dá certo também e é mais barato que o fermento. Aí você molda o seu vulcão, aí no meio você coloca metadinha da garrafa PET, aí você coloca o fermento, o detergente lá dentro e depois você adiciona o vinagre, tanto faz, tá? Ou o vinagre ou o bicarbonato por último, tem que ser um desses dois, tá? Aí você coloca, ele vai entrar em erupção. Eu vou mandar para vocês um vídeo que eu fiz dessa experiência. Quem quiser fazer, é bem legal. Quem não puder fazer, não tem problema, tá bom? E eu aguardo fotinhos no meu PV para que mostrando se vocês fizeram ou não, tá bom? Até a próxima.